Vamos olhar para Deus em oração. Obrigado, Pai, por esse dia. Nos dirigir agora, enquanto que estamos te adorando. Obrigado pelo dia tão lindo hoje, mesmo com chuva. Hoje de manhã cedinho, pedimos, Pai, que se tiver alguém caminhando, que podem chegar logo e participar dos ensinos na escola dominical. Pai, pedimos isso e nos ajuda a entender Tua palavra. Te louvamos no nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bom. Nas 2 últimas semanas estamos olhando as profecias da primeira vinda do Messias, anunciando como rei. Vimos Salmo 2, versículo 6, vimos Salmo 102, versículo 25, 27, vendo características do rei vindouro. No Salmo 2, vimos ele como rei sobre o santo monte de Sião. E depois vimos Jesus recebendo a chave de Davi em Isaías 22, versículo 20, Isaías 22, 22, junto com Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Depois fomos para Isaías 55, versículo 3, vendo a bênção de Davi dada ao Messias. E domingo passado vimos como o filho de Davi será renovo. Aliás, para hoje vamos entrar neste. O filho de Davi será renovo justo e rei. Então, para isto, nós vamos para Jeremias, capítulo 23. Jeremias, capítulo 23. Vamos começar nossa leitura com o versículo 1, mas vamos focar nossa atenção nos versículos 5 e 6. Agora descobri qual o problema aqui. Trocar os olhos. Agora posso ver um pouco melhor. E Jeremias começa dizendo: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentam, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nem uma delas faltará, diz o Senhor. Agora chegamos à profecia. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este será o seu nome, com o qual Deus o chamará: o Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte
e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Há várias profecias aqui, e no versículo 7, por exemplo, está referindo à Páscoa. Nos seus dias, Judá, versículo 7, portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra de Egito. A celebração de Pessach, Páscoa. Mas vive o Senhor que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Então, interessante essas duas profecias do futuro, da vinda do Messias. Mas aqui vamos focar nossa atenção em versículos 5 e 6. Renovo é uma palavra que representa 18 palavras hebraicas e 4 palavras gregas diferentes na Bíblia. O uso mais interessante dele é como um título aplicado ao Messias como a descendência de Davi. Então, mais uma vez, vamos ler esses versículos 5 e 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e, sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o seu nome com o qual Deus o chamará: o Senhor, justiça nossa. Jeová Nissi. Jeová Tzidkenu, desculpa. Tzidkenu, justiça nossa. Tzadik, justiça, Tzidkenu, nosso, justiça nossa. Então, sendo que estamos usando a palavra renovo aqui, alguém pode me dar, porque como em hebraico tem várias palavras, tem também várias palavras em inglês que, o que é o renovo? Depende da... Exato, depende, mas me dá algumas dependentes. Com relação à agricultura, por exemplo, exato, dentro da área das árvores frutíferas, que é o que eu gosto mais, é aquela brotação da primavera. Quando começa... Mas como se chama? Os renovos da brotação. Renovos, ok. Ou seja, é a brotação renovada, usando o verbo do passado, que vai acontecer agora depois do inverno. Ok, agora o português usa várias outras palavras que de vez em quando são traduzidos renovos, mas tem outras palavras. Quais são? Tem igreja que está usando aí, tem um grupo aí que colocou igreja renovo. Certo. Por aí vai. Que tal rebento? É outra expressão para eu estou querendo essas outras expressões. Rebento é o... Rebento é outro. Que mais? Que sai do galho. Um galho. Renovo. Ramo, de vez em quando. Parede. Mais alguma palavra? Bom, o renovo é um galho novo. Outra palavra agora, galho, né? É um galho novo que brota do topo de uma árvore recém-cortada e que dá origem a uma nova árvore. O Messias é ilustrado como um renovo, saído da árvore genealógica de Davi. Lembra? Foi cortado. E como então pode sair? Lembra, nós estudamos acerca da linha davídica, da linha de Salomão, que foi cortado, e a profecia diz que mesmo Conias ou Jeconias, tendo filhos, não pode reinar prosperando. Então vai brotar da linhagem de Davi
pela Natã, o filho Natã. E então, quando nós chegamos ao Novo Testamento, no tempo do Novo Testamento, podemos ver Maria dessa linhagem e José, com quem ela casou, da linhagem de Salomão. Mas Maria, como virgem, dá à luz um filho, cumprindo a profecia de Gênesis 3,15, né? E Isaías 7,14, uma virgem, né? E então um rebento, um galho novo. Podemos ver, vamos para Jeremias 33, vamos ver 33, Jeremias 33, versículo 15. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. E repete o que nós lemos, versículos 5 e 6. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. E este é o nome com o qual Deus o chamará. O Senhor é a nossa justiça. Jeová Tzidkenu. Vamos também para Isaías capítulo 4. Agora, Isaías capítulo 4. Isaías capítulo 4. Capítulo 4 é um capítulo muito curto, e falando sobre aquele dia no futuro, diz: e 7 mulheres naquele dia lançarão a mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos com nossas próprias vestes, tão somente queremos ser chamados pelo teu nome, tira o nosso opróbrio. Naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que for deixado em Sião e ficar em Jerusalém será chamado santo. Todo aquele que estiver inscrito entre os viventes em Jerusalém. Então, mais uma referência a ele como o renovo. Capítulo 11, Isaías 11. Isaías 11. Vamos ler versículos 1 a 5 agora. Isaías 11. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Note bem, é o tronco de Jessé, não é o tronco de Salomão, né? Mas de Jessé, o pai de Davi. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres. Lembra? Seu nome? Jeová Tzidkenu, justiça nossa. E repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio. E outro dia vimos também a vara de ferro,
e aqui a vara da sua boca. Vamos também para ver o que Zacarias tem dito sobre este assunto. Zacarias agora. Zacarias. Zacarias capítulo 3, e vamos versículo 8. Ouve, pois, Josué, vamos parar aqui, esse Josué não é o Josué do tempo de Moisés, tá? Esse Josué não é aquele líder que levou o povo a entrar na terra. Isso é anos mais tarde. Esse Josué é um dos sacerdotes depois do cativeiro. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei ver o meu servo, o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da videira e para debaixo da figueira, mostrando tempos de tranquilidade, paz, né? Mas eu farei ver o meu servo, o renovo. Última parte do versículo 8. Vamos também ver capítulo 6, onde Zacarias novamente menciona o renovo, versículos 12 e 13. E fala ali dizendo, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, e ele levará a glória, assentar-se-á no seu trono, e dominará, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. Então, o Messias é ilustrado como um renovo, saído do árvore genealógico de Davi, que governará sobre o povo de Israel e todos os povos de Deus no futuro, e haverá no seu tempo tranquilidade, paz. Não há, e ele governando com justiça, uma justiça perfeita. Agora, como renovo, Cristo é descrito por 4 termos que são paralelos aos 4 evangelhos. Primeiro, seu governo como rei. Como visto no livro de Mateus, para Davi um renovo justo e um rei. No livro de Marcos, ele é visto como meu servo, o renovo, citando Zacarias 3:8. No Evangelho de Lucas, vimos ele na sua humanidade. Eis aqui o homem cujo nome é renovo, em Zacarias. E no livro o Evangelho de João, ele é visto como o renovo do Senhor
será cheia de beleza e glória, citando especialmente Isaías 4:2. Uma vez que ele é identificado como um servo, ele está conectado também com os cânticos do servo messiânicos em Isaías. Sendo rei, reinará e agirá sabiamente e praticará o juízo e a justiça na terra. Então, veremos no Novo Testamento, Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1. Versículo 21. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Yeshua, Jesus, Salvador, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome Jesus e a palavra, o verbo salvará, vem da mesma raiz na língua hebraica. E é muito interessante ver isso. Então, podemos ver que ele será rei. Muito bom. Agora, nós vamos passar para outro assunto, profecias da primeira vinda do Messias, e veremos ele de um outro aspecto, pode dizer, mas pode usar a mesma palavra, né? Eu estava vendo como rei, mas agora eu quero vê-lo como soberano, dando outra vista sobre alguém que está reinando, né? Para isso nós vamos voltar para Salmo 2. Salmo 2. Porque temos visto Salmo 2, mas temos focado nossa atenção em outros aspectos do Filho, como, por exemplo, Filho de Deus. Né? Mas agora veremos algo outro. Sua soberania. E versículo 9 diz aqui acerca do Filho. Vamos ler, começando com o versículo 6. Deus, o Pai, dizendo: eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Logo nós vamos ver essa palavra ungir. Proclamarei o decreto. Aqui em versículo 7 é o Filho citando e contando para nós o que o Pai disse para ele. Né? Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. E depois, como nesse salmo é dividido em 4 partes, versículos 1 a 3, 4 a 6, 7 a 9 e 10 a 12, para voltar, versículos 1 a 3, encontramos os povos rebeldes falando contra o Cristo. Em versículos 4 a 6, o Pai respondendo. Né? E o narrador diz para nós, versículo 4, aquele que habita no céu se rirá sobre as ações e palavras dos versículos 1 a 3. Essas pessoas. Né? Se rirá, o Senhor zombará deles. Pior zombamento, como posso dizer? Zombaria. O pior zombaria seria Deus zombando alguém.
porque os homens têm a audácia de falar contra seu Criador. Né? Então, o narrador, versículo 5, diz: então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Então ouvimos agora o Pai falando: eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. E como já falei, 7, 8, 9, é o filho falando, contando para nós o que o Pai tinha dito para ele. E em versículos 10, 11 e 12, encontramos o Espírito Santo. Então podemos ver a Trindade aqui. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. E o Espírito Santo dando para nós um advertimento sério. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Então, aqui podemos ver esse Salmo 2, e essa promessa da vara de ferro que como soberano usará. A palavra vara em hebraico é makel, também maté e shevet. Na língua grega é habdos. O que é uma vara? Era originalmente o nome dado a um pedaço de galho de árvore cortado, usado como suporte de alguém andando. Ou logo também uma arma de proteção. Há pouca diferença entre a palavra vara e aquela traduzida como cajado. A vara teve usos variados nos tempos antigos. Jacó usou varas para mudar a cor dos bodes e ovelhas de Labão. Lembra disso? Vamos para Gênesis capítulo 30 e veremos isso. Gênesis capítulo 30. Quando finalmente Jacó saiu da casa do seu sogro, ele disse que mudou o meu salário quantas vezes? Lembra? 10 vezes. Mas Deus abençoou Jacó. Em capítulo 30, versículo 37, eu gostaria de ler de versículo 25 até o fim do capítulo, mas começando com o versículo 25, Labão fez um novo acordo com Jacó, quer dizer, uma nova base para salariá-lo. Jacó diz aqui: deixe-me ir, que me vá ao meu lugar, à minha terra. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelos quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o serviço que te tenho feito. Então Labão disse: se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti.
Labão se tinha tornado rico. Disse mais: determina-me o teu salário, que tu darei. Então ele disse: tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo, porque o pouco que tinhas antes de mim tem aumentado em grande número, e o Senhor tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele: que te darei. Então lhe disse Jacó: nada me darás. Se me fizeres isso, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho. Agora, essa vez, Jacó está determinando o salário e não seu sogro. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre os cabras. Isso será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando virdes e o meu salário estiver diante da tua face. Tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Então disse Labão: quem dera seja conforme a tua palavra. Ele ficou alegre, porque esses são os mais não desejados, os salpicados, morenos, que é branco, cores brilhantes, assim, né? Então ele ficou muito alegre. Eu vou aceitar isso, eu te pago. Assim testificará por mim a minha justiça, José disse. Versículo 34. Labão disse: quem dera seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, e todos em que havia brancura, e todos morenos entre os cordeiros, e deu-os na mão de seus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o restante do rebanho de Labão. Entendeu o que aconteceu? Finalmente, José está recebendo um salário. Jacó está finalmente, recebendo seu salário. Os feios. E Labão aproveitou. Boa. E fez uma separação. Agora Jacó tem algo. Sua família está vivendo separada, mas Jacó está fazendo o quê? Ainda trabalhando para Labão. Seus filhos estão cuidando o que é de Jacó agora, e ele está sobre os rebanhos de Labão. Então chegamos ao versículo 37. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, e descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente aos rebanhos. Lembra, os rebanhos são todos de uma cor. Nos canos e nos bebedouros de água, onde os rebanhos vinham beber, para que concebessem quando vinham beber. E concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e pôs as faces do rebanho para as listradas, e todo moreno entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não a pôs com o rebanho de Labão. Por quê? Esses nasceram assim, agora são meus, como do acordo. Então, de repente, Jacó estava crescendo e Labão não. Usava uma vara. E sucedia, versículo 41, cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos canos diante dos olhos do rebanho, para que concebessem diante das varas. Mas quando era fraco,
o rebanho, não as punha. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o homem em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servos, e camelos, e jumentos. Agora Jacó está crescendo. Interessante. Todos esses anos foi injusticiado. Parece, num sentido, a gente pensa, puxa, mas ele está sendo injusto com o seu sogro. Mas Deus está abençoando. Eu não tenho resposta sobre isso. A vara teve os variados, né? Como Jacó usou varas para mudar a cor dos bodes e das ovelhas. Tais varas tornaram-se um símbolo de autoridade. Lembra, eu disse que originalmente era um pedaço de galho usado para suporte, caminhando, e depois como arma para proteção. Agora tornou-se também um símbolo de autoridade. Podemos ler em Jeremias. Jeremias capítulo 48. Jeremias 48. Versículo 16 diz: está prestes a vir a calamidade de Moabe, e apresse-se muito a sua aflição. Condoei-vos dele todos os que estáis ao seu redor, e todos os que sabeis o seu nome, dizei: como se quebrou a vara forte e o cajado formoso. Porque aqui era um símbolo de autoridade, força, poder, né? E Deus está castigando esse povo incrédulo. Moisés carregava uma vara. Vamos para Êxodo capítulo 4. Êxodo capítulo 4. Êxodo capítulo 4. Lembra, Moisés foi criado no lar, no palácio do faraó, sendo adotado pela princesa, filha de faraó, mas por causa de certas circunstâncias, nós não vamos entrar, ele tinha que fugir do Egito, porque ele optou defender o seu próprio povo, e então ele fugiu longe para outro país, e agora Deus encontra ele. Versículos 1 e 2, então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. A coisa é que Deus tinha aparecido a ele, lembra? A sarça ardente, e mandou ele voltar para o Egito e libertar o seu povo da escravidão. E ele tinha medo que o próprio povo não ia acreditar nele. Então, e o Senhor disse, versículo 2: que é isso na tua mão? E ele diz: uma vara, porque Moisés tinha tornado um pastor de ovelhas, estava com sua vara,
usava andando, usava também como arma de proteção, usava também para contar. Os animais passavam por cima ou por baixo da vara e entrando ou saindo, ele podia contar cada um. E então a vara foi usada de muitas maneiras. E Moisés, versículo 17. Toma, pois, Deus disse para Moisés, toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Versículo 20. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos e os levou sobre um jumento e tornou a terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. Agora é chamado vara de Deus, porque Deus tinha usado, mostrando maravilhas, provando que Deus é Deus, né? Então podemos ir também para capítulo 7 e podemos ver essa vara novamente. Versículo 9, 8 e 9. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: quando o Faraó vos falar, dizendo, fazei vós um milagre, dirás a Arão, toma a tua vara e lança-a diante de Faraó, e se tornará serpente. A vara de Arão foi usada para trazer também piolhos sobre o Egito. Em capítulo 8, versículo 16. Mas disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim. E Arão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. Imagina como horrível foi. Difícil para aguentar, difícil para viver, né? Com tantos piolhos. Em capítulo 9, Moisés usa sua vara. Versículo 22. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado, sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva. Fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. Aqui estão todas as pragas, e a vara estava usando quase cada vez como evidência do poder do único Deus verdadeiro. Em capítulo 10 podemos ver sendo usado sobre os gafanhotos. Pulando para capítulo 14, encontramos novamente a vara de Moisés. Capítulo 14. Versículo... eles estão chegando, já têm chegado ao mar, parecia que eles não podiam escapar de nenhum jeito, o inimigo vindo, e por trás deles o mar. E Deus diz, versículo 15, então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco.
Assim foi. Em capítulo 17, encontramos mais uma vez o uso dessa vara. Capítulo 7. Eu estou no capítulo 17, versículos 5 a 7. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairá águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Então, uma coisa interessante, Deus mandou Moisés ferir o mar cheio de água, e a água se saiu, abrindo um caminho seco para o povo. Agora, próximo uso é para providenciar água pela rocha. Em Números capítulo 20, nós não vamos ir lá, mas no fim dos 40 anos, Moisés foi instruído a falar a rocha e não ferir a rocha. Mas, em desobediência, ele feriu a rocha e saiu muitas águas, mas por essa desobediência, ele não foi permitido entrar na terra, porque ele mexeu com um dos tipos messiânicos. Parece que Deus não permite ninguém mexer com os tipos messiânicos. Então houve um castigo para Moisés. Indo para logo depois da providência dessa água, Israel foi atacado pela Amaleque, e durante a guerra versículos 8, então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Você já tem levantado suas mãos segurando alguma coisa, talvez meio pesada por algum tempo. Logo o que acontece? Pesam suas mãos. Seus músculos não aguentam, né? Então Moisés precisasse de ajuda. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele. Ele podia sentar, para sentar-se sobre ela, e Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro lado. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Então podemos imaginar aqui sentado Moisés e um homem no lado, Hur, né? E no outro lado Arão segurando
a vara para que Moisés ficasse com suas mãos estendidas. E houve uma grande vitória. De vez em quando Deus usa os homens e certos acontecimentos para que podemos ver que Ele tem poder. Israel só ganha quando Moisés está com suas mãos no ar. Porque lembra, Deus mandou usar essa vara. Estende, faz isso, faz aquilo. Então, levantamos a vara. E está podendo ver. Mas ele é fraco. Então, ajuda. Mas podemos ver como Deus é forte. No meu estudo sobre varas, eu encontrei uma coisa que não lembro de ter lido. Depois pensando um pouco, talvez eu lembro, mas né? Capítulo 21. Capítulo 21. Êxodo 21. Versículo 20. Aqui são algumas regras ou leis dos que amaldiçoam os pais, ou ferem qualquer pessoa. E vamos ver versículo 20. Se alguém ferir a seu servo ou a sua serva com pau e morrer debaixo da sua mão, certamente será castigado. Esse pau é uma vara. E houve castigo, morte. Se vivia ainda, tinha castigo, mas era ilegal matar seu servo com vara. Porque a vara deve ser usada de maneira justa. Por que o tradutor não colocou a palavra vara? Porque a vara é feita de pau. E eu não conheço o tradutor. Né? Mas é interessante que, talvez por algum aspecto que nós não estamos notando, que Deus permitiu ou usou ele para usar a palavra pau. Lembra, aqui não está falando de uma vara de ferro, é de pau. E eu lembro que eu disse que há várias palavras traduzidas ou usadas na língua hebraica referindo a uma vara. E nós fazemos isso no nosso dia a dia também. Temos uma certa palavra específica, mas de vez em quando usamos outra palavra. Acho que foi assim. Raciocinando instantaneamente com a pergunta. Usou pau. Indo para Levítico capítulo 27, Levítico capítulo 27, Levítico capítulo 27, versículo 32, no tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. A prática dos pastores era quando o rebanho estava entrando dentro do curral, o lugar de segurança,
ele ficava lá na porta, ou contando, ou verificando que todos tinham entrado. E eles passam por baixo da sua vara. E vendo a vara, as ovelhas já estão treinadas a passar por baixo. Procurando vara. Ah, aqui eu vou. E encontrei uma outra coisa interessante. Vamos para o livro de Jó. Livro de Jó, sobre vara. Jó, capítulo 9. Agora, como a vara era proteção, era também meio para castigar as ovelhas. Também como promessa, o castigo ou a bênção, para contar a prova. E o que aconteceu com Jó? O livro inteiro conta para nós sobre uma calamidade que caiu sobre ele, e enfim, parece que ele nunca aprendeu a razão por que tudo aconteceu. Mas para nós, podemos entender que Deus protege, Deus guia,